Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até o dia 5 de junho. Prova única, dia 9 de junho. Olá, telespectadores, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim, aqui na TV Erechim. O programa também pode ser assistido no nosso canal do YouTube, na nossa página da universidade. O programa desta semana quer abordar uma temática preocupante ligada à saúde pública, o tabagismo e suas consequências. Muitas campanhas de prevenção são desenvolvidas nesse período, inclusive sobre o câncer bucal, consequência do uso de cigarro também. Para falar sobre isso, estão aqui conosco a professora Fernanda Dalmaso Cameira, do curso de Fisioterapia, e o coordenador do curso de Odontologia, professor Antônio Augusto Iponema Costa. Bem-vindos ao nosso programa, o professor Antônio pela primeira vez, a professora Fernanda pela segunda vez. Vamos começar a nossa conversa com a professora Fernanda, que tem feito pesquisas nessa área já há alguns anos, especialmente sobre o uso do tabaco, maconha e narguilé no Dia Mundial Sem Tabaco, trabalhando com jovens, a fase mais preocupante da vida. Como é que está sendo esse trabalho? Os jovens têm aceitado? Como é que foi a experiência? Eu sei que na sexta-feira a senhora trabalhou com os jovens da URI. Isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, de estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Então, na data de hoje, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, que é o dia 31 de maio, é uma data lembrada no mundo todo, há muitos anos, existe essa data há muitos anos, e a cada ano se escolhe uma temática, para abordar. Então, na verdade, a Organização Mundial da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, eles escolhem essas temáticas e aí elas são abordadas no mundo todo. Então, a temática deste ano era a saúde pulmonar, Então, o quanto o cigarro prejudica, causa danos no pulmão. Então, assim, eles alertam as pessoas, então, e na verdade, a campanha, ela vem para conscientizar as pessoas do quanto o cigarro prejudica a saúde das pessoas, Então, na verdade, existem efeitos nocivos, causados em vários órgãos, em vários sistemas, mas nessa campanha, então, eles focam no sistema pulmonar. Além disso, eles falam muito, de novo, eles vêm falando muito no fumo passivo, que esse fumo passivo, na verdade, ele diminuiu, mas ao mesmo tempo nós ainda temos, diminuiu em função de ser proibido, em locais públicos, porém nas residências ainda se tem muitas pessoas fumando, principalmente na frente das crianças, Então a gente tem trabalhado muito com isso, mas ainda existe, Então abordando também do quanto esse fumo passivo também causa doenças, cardíacas e pulmonares. E da mesma forma, eles também estão assim mostrando que não é somente o cigarro, existem outros tipos de cigarro que também causam prejuízos à saúde das pessoas, Dentre eles, nós conversamos então essa manhã, na atividade, falando muito do narguilé, do cigarro eletrônico e da maconha, que são cigarros que na verdade os adolescentes vêm fumando muito, e isso é o que mais preocupa, A senhora acha que a educação é o segredo para orientar desde cedo sobre os perigos do uso? Sim, com certeza. A gente tem estudado muito, é uma linha de pesquisa nossa da universidade, e a gente está verificando, na cidade de Erechim, o uso de drogas lícitas e ilícitas. E nós temos percebido que o número de adolescentes que estão fumando outros tipos de tabaco, ele vem crescendo. Então, se nós pegarmos aí os dados, a gente vê que realmente há uma diminuição de pessoas fumando cigarro. Nas estatísticas isso mostra, a cada campanha se tem uma redução de pessoas fumando cigarro. Porém, existe um aumento significativo de pessoas, principalmente adolescentes, fumando outros tipos de cigarro.
Então isso é o que preocupa, porque na verdade muitas vezes não sabem quais são os reais danos que esses cigarros podem causar, que foi o que a gente trabalhou hoje na universidade, né, com os alunos da escola básica. Foi um trabalho muito importante. Eu acho que conseguimos passar a esses jovens o quanto esses 3 tipos de cigarro realmente trazem muitos malefícios à saúde. O que essas crianças contam, professora, que em família, em casa, os pais, o pai ou a mãe, fumam na presença deles? Na verdade, a gente até perguntamos a alguns, poucos respondem assim que os pais ainda fumam, né? Eu acho que é a minoria. A maioria, pelo menos dos alunos, isso é muito importante, dos alunos que passaram por nós, eles relatam que os pais não fumam, mas eles conhecem muitas pessoas que fumam. Né? Eu lia hoje, inclusive, embora seja um jornal de Porto Alegre, dizia que os casos, o índice de fumantes na fase adulta diminuiu de 35% para 10%, o que é um índice ainda bastante preocupante, porque outros estados, isso no Rio Grande do Sul, porque outros estados conseguiram diminuir mais ainda na fase adulta, mas a grande preocupação é evitar com que essa nova geração entre no vício. Isso tem... É o que a gente tem visto nas pesquisas. Então, assim, isso tem mostrado para nós que o número de adolescentes usuários de cigarro industrial, cigarro eletrônico, narguilé e maconha, ele vem crescendo. Né? Então, a maconha, na verdade, é uma droga ilícita, né? O Brasil é o país onde mais, né, se consome, né? Alguns autores até relatam que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, mas o cigarro eletrônico e o narguilé, eles estão assim com muitas pessoas realmente assim aderindo a esse tipo de cigarro. Então, quando tu pergunta, eles acabam te dizendo que eles não fumaram pela primeira vez o cigarro, que eles já fumaram o narguilé e já fumaram o cigarro eletrônico. Né? E alguns usam o cigarro eletrônico naquela desculpa que não há combustão, né? Que na verdade tu tem a saída é um vapor, né? Na verdade, que a pessoa aspira. E aí eles dizem que isso faz menos mal do que o cigarro normal. Diferente já do narguilé. Né? No narguilé você tem realmente a queima, né, da nicotina e a queima do carvão também. Então, assim, aumenta mais ainda o dano. Né? E a gente já sabe aí que tem muitos estudos já relacionando narguilé, e se sabe que uma rodada, né, que é o que eles fazem de narguilé, por exemplo, de 1 hora, equivale a quase mais de 100 cigarros. Né? Então, isso é preocupante porque é a droga que o jovem está utilizando. Eu me lembro de uma passagem, inclusive fez parte de uma exposição que o professor Antônio nos proporcionou outro dia na universidade, onde houve uma época que fumar era charmoso, os artistas, os atores, gente famosa, esportistas, contribuíam para essa propaganda. Me lembro, agora relacionando essa passagem que a professora conta, que de repente o narguilé, o cigarro eletrônico pode ser charmoso, né? Pode dar mais status. Isso não ocorre mais. A exposição serviu para conscientizar a história do tabagismo, né, professor? Perfeito. Então, primeiramente, bem-vindo ao nosso programa, então. Eu gostaria de agradecer o convite e realmente essa exposição ela teve esse objetivo. É uma exposição itinerante que a gente conseguiu trazer aqui para a nossa universidade em parceria com a Coordenadoria Regional de Saúde, a 11ª, aqui de Erechim. Então, foi elaborada e idealizada pelo próprio Instituto Nacional do Câncer, o INCA, juntamente com a Fiocruz. Com essa ideia de sensibilizar as pessoas, né, de poderem fazer a leitura, trazendo um contexto histórico de como é que o cigarro ele era visto no passado e hoje. E existia um grande entrave entre as políticas públicas, as organizações, com as indústrias que produzem o cigarro. Né? Como também mencionou, era status, né? Tu fumar era considerado como alta sociedade. As empresas, inclusive, isso estava evidente nas propagandas de televisão, o que não existia uma certa cautela com relação a isso, e hoje sim, hoje
tem todas políticas públicas para poder controlar um pouco o uso do cigarro, né? Isso é bem importante. Até com todas as campanhas se conseguiu, o próprio cigarro, a própria carteira de cigarro já tem uma propaganda contra. E mesmo assim, isso é um fator que pode ter contribuído para a redução, especialmente na fase adulta das pessoas, o consumo de cigarro? Eu acho que sim, porque assim, na verdade, todas as campanhas que vêm sendo feitas, elas têm esse intuito, né, de cada vez mostrar mais à comunidade, né, às pessoas, do quanto esse cigarro prejudica. Então, por isso que as carteiras realmente ela vem com aquelas fotos, né, na parte de trás da carteira. E sabes que assim, às vezes intimida, né? A gente conversa com pessoas que fumam e eles dizem, eu não gosto muito de olhar a parte de trás da carteira. Né? Então a gente acaba retomando e dizendo, pois é, né? Mas é importante você saber o que você está, né, inalando, e aí a gente vai tentando ir mostrando realmente que causa danos. Né? E eu acho que é importante também nós conversarmos a respeito, porque o que eu vejo do adolescente? O adolescente acha que esses tipos de cigarro, eles não causam mal à saúde. É essa a impressão. Então, o que a gente precisa pedir para que as famílias conversem com esses adolescentes, né? Eu acho que a URI, né, a escola básica, ela está de parabéns, porque a gente propôs, né, aos diretores para que a gente pudesse abordar este assunto nesta data com eles, e nós tivemos assim as portas abertas assim para poder levar o conhecimento dessas drogas, né, do quanto isso é prejudicial à saúde, e eles realmente, nós fomos muito bem recebidos, né, para que a gente pudesse estar transmitindo esse conhecimento. E isso é muito importante, porque o que a gente percebe? Algumas pessoas já podem ter usado, mas elas não sabem os reais efeitos que isso pode causar. Então, o que eu diria? Eu diria que a família, né, a família é a base, e a gente precisa conversar, né, com as crianças sobre isso. Né? E quanto antes, isso a gente tem visto em pesquisas, quanto antes se conversa, quanto antes se fala sobre esse assunto, menor é a chance que esse adolescente possa vir a entrar, né, na onda aí dos amigos, enfim, que é o que eles dizem, que muitas vezes eles são influenciados pelos amigos. Então, eu acho que a família tem um papel muito importante também. E a escola também na transmissão do conhecimento. Por isso eu dou os parabéns realmente à URI por proporcionar esse momento. Vocês estão trabalhando com as crianças. O curso de odontologia trabalha dentro da graduação a parte do câncer bucal e em algumas campanhas também comunitárias. É outra preocupação também provocada pelo tabagismo. Perfeito. Então, o tabagismo, a gente sabe que é um dos fatores de risco para o câncer bucal. Inclusive, hoje, além do Dia Mundial Sem Tabaco, a gente trabalha neste mês que a gente intitulou de mês do Maio Vermelho, que é o mês de luta contra o câncer bucal. Né? É um movimento que a gente faz da classe odontológica para que a gente possa conscientizar as pessoas dos riscos que temos quando a gente fuma, quando a gente bebe, e quando a gente está exposto ao sol. São os maiores fatores de risco. E que realmente um fator preocupante é que tem aumentado o número de casos de câncer bucal. Só para ter uma ideia, né, o INCA, ele estima que 11.200 casos novos têm surgido no nosso país, né, quando se trata a respeito de gênero, no masculino, e na mulher, 3.500 casos novos na mulher. Né. O câncer bucal em homens é o quinto no ranking, na posição. Né? Percebam a grande preocupação que é para nós, da nossa área. A gente precisa realmente falar sobre isso. Né? Por isso que vem desde 2006, quando no nosso estado foi aprovada uma lei, a Lei 12.535, para que pudesse trabalhar as campanhas de Maio Vermelho, os dentistas pudessem fazer esse trabalho nos seus municípios, né, de poder fazer a avaliação preventiva, orientar os pacientes a buscar o profissional, né, ficar atento a lesões que estão na boca, que não cicatrizam por mais de 14 dias. Então são orientações que nós da classe precisamos nos aproximar da comunidade para que eles possam realmente buscar a unidade de saúde. Então, foi instituído o dia 31 de maio também
como o Dia Estadual de Luta contra o Câncer Bucal. Então, hoje, nas unidades de saúde de Erechim, temos os profissionais de cirurgião dentistas na rede, juntamente com os nossos acadêmicos, eles estão lá fazendo a avaliação preventiva a toda a comunidade erechinense. Existe algum motivo especial para ser exatamente o dia 31 de maio? O dia 31, pelo que a gente tem feito a leitura, desde 1987 a Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Saúde, ela instituiu, né, como o dia, né, sem o tabaco, né, começou, né, lá nesse Podíamos período. criar outros dias sem alguma coisa, né? Poderia. O dia sem outros produtos, sem maconha, sem narguilé, sem... Poderia. Quem sabe, né? E a gente tem que valorizar isso enquanto militância, enquanto políticas públicas, porque é a partir disso que a gente consegue fazer as adequações, essas campanhas, a fim de conscientizar a população dos malefícios que isso causa, né? O cigarro, se for pensar só no cigarro, quantos malefícios para a saúde ele pode ocasionar na saúde do indivíduo? Nós estamos falando de câncer pulmonar, mas ele pode aparecer em várias doenças, como doenças cardiovasculares, enfisema pulmonar e por aí vai, né? Com certeza. O ano passado foi abordado doenças cardiovasculares, né? E esse ano, então, a temática é doenças pulmonares. Eu acho que, se eu puder, né, complementar aqui, é importante, nós temos aí pais ouvindo. Eu acho muito importante, até os adolescentes, hoje nós falamos muito isso lá na URI, a respeito do narguilé, né, que como ele é usado de forma compartilhada, né, é importante os jovens entender que quando eles utilizam, né, de forma compartilhada, eles vão passando a piteira, né, e é muito importante, que muitos não sabem, que essa forma, né, ela pode transmitir doenças. Pode né? compartilhar de outras coisas. Então, via na celular, verdade, mas já isso se aí... sabe hoje, né, do quanto tu pode transmitir, então, herpes, hepatite C, então são doenças realmente bem graves, né, e que tu pode estar aí numa brincadeira, né, então isso é importante, eu acho que é bem importante. E outra coisa é o cigarro eletrônico, né, que também os jovens não sabem, mas ele é proibido no Brasil. Então, é importante conversar também sobre isso, né? Tem uma resolução do governo federal de 2009 que fala, né, que proíbe realmente qualquer propaganda, né, qualquer importação e venda, né? Mas a gente sabe, né? Eles falam, eles comentam com a gente, né, nas pesquisas, que eles compram em qualquer lugar. Então, isso não é fiscalizado, mas ele é proibido, né? Não é um cigarro como o cigarro tradicional, por exemplo. Né? Então, isso é importante, que eles entendam esse processo. Né? E mais importante ainda, então, que o trabalho seja feito justamente nessa fase etária. Certeza. Ali no ensino médio, mas também na graduação, né, professor Antônio? Perfeito. A gente tem no nosso curso projetos de ação social voltado aos escolares de ensino médio, onde a gente trabalha diferentes temáticas com ele, seja a condição ou doenças bucais, as questões também do próprios, o que hoje a mídia tem trabalhado em cima deles, né? O que muitas vezes essas informações que não são ciência chegam até eles. Então a gente vê diversos absurdos realmente chegando até essas pessoas, porque é a fase onde eles querem se afirmar, estar inseridos num determinado grupo, e para isso eu preciso me adaptar a essa condição, seja o fumo, ou seja a condições que não são adequadas para essa saúde. Então a gente trabalha muito bem essas questões com os escolares de ensino médio, né, os estudantes, para que eles realmente saibam dizer não. Tá? E inclusive na graduação nós temos disciplinas relacionadas a isso. Trabalhamos nas disciplinas de patologia geral, patologia bucal, uma disciplina de estomatologia para eles poderem aprender as diferentes lesões. Temos disciplinas de oncologia, onde a gente faz trabalhos
na comunidade. Eu acho que precisamos trabalhar isso. E com certeza na formação do aluno do curso de odontologia da URI, isso é trabalhado e conscientizado. Eles precisam sair dos ambientes intramuros para ir para extramuros, como está acontecendo hoje, e realmente estar in loco nesses cenários de prática. A pesquisa nesse momento, professor Fernando, é extremamente importante, porque dá embasamento às informações. A senhora tem trabalhado nos últimos anos em cima disso e tem levado, inclusive, essas informações para além, extramuros, para congressos, seminários também, né? Sim, com certeza. Nós até fomos, semana passada, para um congresso internacional que teve em Ijuí, né? E nós fomos com alguns alunos, eu e mais uma professora, levá-las, né? Para que elas pudessem também já apresentar alguns resultados de algumas pesquisas que a gente tem feito. Então, isso é muito importante também. Na verdade, a gente precisa pesquisar sobre esse assunto, né? E o que me motiva, na verdade, é a gente saber que quanto mais você consegue conversar, né? Quanto mais você consegue orientar, a gente vai ter resultados bons, né? Claro que a gente muitas vezes pode até, né, ter aquele indivíduo que você fala, né, que a família fala, que a família acompanha, né, a escola fala, e que a gente sabe que muitas vezes tu até pode ter aí, né, adolescentes que se envolvam. Mas quanto mais, isso a gente tem visto muito, né, que quanto mais você falar, né, nós como pesquisadores, né, como uma data de hoje, nós estarmos aqui falando sobre isso, né, divulgando outros tipos de tabaco, eu acho que isso é muito importante, né, porque antigamente se falava muito só no cigarro tradicional, então hoje a gente está abrindo aí uma conversa para falar de outros tipos, né, de cigarro, que é o que a juventude está usando. Então, é muito importante, porque o que acontece? Indivíduos mais que estão no ensino médio, muitas vezes, você já tem adolescentes que já são usuários, né? Então, assim, quanto antes você passar essa informação, é melhor, porque daí no momento em que esse indivíduo for, talvez, se envolver, né, ou alguém até oferecer, ele sabe que aquilo faz mal, né, que causa algum dano. Então, essa é a ideia. Quanto mais cedo, né, então a gente até está pensando em começar algumas pesquisas com o ensino fundamental 2, né, porque a gente acha que realmente o que está mostrando a literatura é o que a gente vivencia mesmo. Quanto antes a gente conseguir passar essa informação, menos usuários a gente vai ter depois, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Eu só não queria encerrar o programa, porque faltam 3 minutinhos, sem antes revelar ou falar aí para o pessoal de casa, especialmente você aí que fuma, algumas dicas de como evitar isso e para que você realmente tenha consciência que está na hora de parar. Alguma informação importante que a gente possa transmitir ao nosso telespectador, professor Antônio? Sim. Existem programas na rede básica de cessação ao tabagismo. Então, aquelas pessoas interessadas em parar de fumar, que elas procurem. Claro que isso muitas vezes depende da vontade própria, né? A pessoa precisa estar preparada para quero parar. Então, se ela tem interesse em parar, que ela possa buscar a rede básica, que lá tem programas de acompanhamento e cessação do tabagismo. É o que eu gostaria realmente de passar aos nossos telespectadores, para que realmente a gente possa promover saúde, né, possa ter uma vida mais longa, né, e que as pessoas pensem realmente na sua saúde. Não digo só da nossa área como saúde bucal, né, a gente tem que pensar na saúde como um todo, né. A gente, neste momento tão especial que é o dia de hoje, é o momento de a gente poder falar sobre esses problemas de saúde pública e, quem sabe, conscientizando a população, eles possam realmente pensar na sua saúde. Com relação às crianças, a senhora já falou bastante que é fundamental trabalhar com elas já nessa fase etária e a possibilidade de se ampliar, inclusive, mais esse trabalho dentro da universidade e até fora dela. Temos um grande trabalho pela frente e que a fisioterapia pode contribuir bem mais, bastante, né? Já vem contribuindo e pode contribuir bem mais, passando inclusive, a senhora tem uma notícia aqui bastante promissora para passar aos nossos telespectadores, de que a partir do ano que vem, 2020, o nosso curso de fisioterapia passará em regime noturno, ou seja, mais uma
uma possibilidade de ampliarmos mais ainda as pessoas, darmos mais chance para que as pessoas nos procurem, façam a fisioterapia, porque assim como é importante fazer odonto, fazer fisioterapia, fazer educação física, não falamos disso, mas podemos até voltar numa outra oportunidade, porque exercício é fundamental para a prevenção também. Nos dê mais detalhes a respeito disso. Com certeza. Então, a proposta é para 2020, né? Então, nós vamos passar para o curso noturno, em função de nós termos uma procura bastante grande pelo curso, porém, nós temos aí um público, né, de jovens que necessitam trabalhar, né? Então, muitos dos alunos que nós temos hoje, eles precisam trabalhar, né, para auxiliar nas despesas, né, relacionadas ao curso. Então, pensando nessa forma, né, dessa proposta, nós estamos então trabalhando, né, de uma forma muito séria, né, para que a gente consiga manter a qualidade. Nós temos um curso muito bom, muito sólido, né, há 15 anos já. Nós estamos aí com vários egressos trabalhando na cidade, em diferentes áreas da fisioterapia, que isso nos deixa muito feliz, né? E dessa mesma forma que nós formamos todo esse grupo de alunos, nós queremos, né, passar para o noturno, mas também mantendo uma ótima qualidade, que é o que nós temos hoje, né? Para encerrar, só queríamos lembrar também que quem tiver interesse em participar do vestibular pode fazer a inscrição até esta quarta-feira, dia 5, né? Inclusive para o curso de odonto e para o curso de fisioterapia. Você aí de casa, nosso muito obrigado mais uma vez pela sua atenção que nos dão todas as semanas. Professora Fernanda, grato pela presença. Professor Antônio, venham sempre que tiverem assuntos importantes como esse para o nosso espaço. Até a semana que vem. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até o dia 5 de junho. Prova única dia 9 de junho.